Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí ministrando a palavra do Senhor, entre em contato conosco por esse WhatsApp. E se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos, tudo gratuitamente toda semana, então entre em contato conosco por esse WhatsApp, DDD 99 e o telefone 991520454. Te pedimos aí, nos ajuda a divulgar esse trabalho, dê aí um gostei, um like, se inscreva em nosso canal, tudo é gratuito. Você estará nos ajudando quando você der aí um like, quando você se inscrever, ajudando a divulgar esse trabalho para outros também. Nós estamos estudando neste trimestre nas revistas da CPAD Adultos com o tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor José Gonçalves, que é pastor presidente ali em Água Branca, Piauí. Já estudamos na lição 1, a igreja que nasceu no Pentecostes, na lição 2, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido, e hoje vamos estudar a lição de número 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Na lição de hoje veremos os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. Tópico 1, a igreja que prega as Escrituras. Subtópico 1, as Escrituras revelam Deus. Subtópico 2, as Escrituras testemunham de Jesus. Subtópico 3, as Escrituras confrontam o pecado. Tópico 2, a igreja que prega no poder do Espírito. Subtópico 1, o Espírito capacita o mensageiro. Subtópico 2, fixar os olhos. Subtópico 3, o Espírito glorificará a Jesus. Tópico 3, a igreja que prega a esperança vindoura. Subtópico 1, alerta a uma sociedade indiferente e insensível. Subtópico 2, a promessa da segunda vinda. Vamos procurar passar então por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa preciosa lição. O texto áureo da lição está em Atos 3,12, que diz: E, quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Então vemos aí que Pedro e João foram ao templo na hora da oração, por orar, e ali tinha um paralítico à porta, a chamada Porta Formosa, que sempre era colocado ali. Jesus passou várias vezes por ali, né? E, pelo que nós vemos aí da personalidade de Pedro, eu creio que sempre Pedro cutucava Jesus e dizia: Jesus, só cura tudo quanto é paralítico, aleijado, aí, os cegos, os surdos. Por que não cura esse paralítico? E Jesus olhava para trás e dizia: Ô Judas, dá aí uma esmola para esse homem, dá uma ajuda para ele. Então Judas tirava ali um pouco do dinheiro da bolsa, né, e dava para aquele homem. Várias vezes nós cremos que Jesus passou por ali e a mesma coisa acontecia. Agora, Jesus morreu, ressuscitou, e Pedro e João vão ao templo orar, e aquele homem está ali. E Pedro agora se lembra, né? Quantas vezes Jesus passou ali. E aquele homem pede dinheiro. E Pedro automaticamente olha para trás: cadê Judas com a bolsa do dinheiro? Não tem. Judas morreu, se enforcou, né? Se suicidou. O dinheiro Pedro e João não tinham, né? Pedro se lembrou quantas vezes Jesus passou por ali, quem sabe ele cobrou Jesus para curar aquele homem, e aquele homem continuava aleijado. Então Pedro agora cai em si. Jesus não curou aquele homem porque era para Pedro fazer isso, né? Pedro e João estavam ali. Então ele se volta para o paralítico e diz: dinheiro nós não temos, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem imediatamente se levantou e andou. Glória a Deus. Ali se ajuntou, aí pelo menos 5.000, né, pessoas estavam ali em volta, viram aquele homem andar, saltar. O maior desejo daquele homem
era entrar para dentro do templo ali. Ele queria adorar a Deus lá dentro, mas ele não podia, porque aleijado não podia entrar lá. Então aquele homem saiu saltando, pulando, né? Gritando, alegre, feliz. A multidão ajuntou para ver o que estava acontecendo e viram que aquele paralítico estava andando, estava feliz, alegre agora. Ficaram admirados. Pedro e João agora aproveitam então essa multidão ali e pregam sobre este Jesus que acabou de fazer aquele milagre. Então Pedro diz: por que vocês estão olhando para nós como se fosse nós, pelo nosso poder e virtude, nós tivéssemos feito esse homem andar? Não, ele andou porque Jesus Cristo, né, o curou. Foi Jesus Cristo que fez esse milagre. Jesus Cristo está vivo. Então veja a importância, né, da fé em Jesus Cristo, do poder do Espírito Santo. Veja que essa fé, ela impulsiona o crente a fazer algo. Não é só falar, ele vai fazer, ele vai praticar. O mesmo Espírito Santo que estava em Jesus é o mesmo Espírito Santo que está em nós. Os mesmos milagres que Jesus fez, nós podemos fazer, porque o mesmo Espírito Santo está em nós. E o apóstolo João ainda diz que nós podemos fazer maiores ainda, porque Jesus esteve aqui apenas por 3 anos e meio no seu ministério, quando ele exerceu o seu ministério, fazendo milagres, sinais, prodígios, maravilhas, né? Agora, nós temos a vida inteira para fazer isso. Eu tenho orado por doentes, enfermos. Tem lugar que Jesus curou mais de 200 pessoas no fim de semana. Então, é para nós fazermos. Precisamos acreditar realmente que Jesus está vivo e continua fazendo maravilhas. Jesus continua pregando, ensinando, curando a todos, através de nós, através do Espírito Santo que estava nele e está em nós. Temos que crer nisso, temos que praticar o Evangelho. Sempre nós vamos orar em nome de Jesus. E sempre vamos dizer: quem cura? Jesus, pelo poder do Espírito Santo que está em nós. Então veja que Pedro explica: não é por causa de mim, não é poder meu. Não. E ele diz bem claro: que esse Jesus que vocês crucificaram, né? Ele está explicando aquele Jesus que vocês viram aí, que pregava o Evangelho, curava todos, e que foi crucificado. Deus o ressuscitou. E é pela fé no nome desse Jesus que esse paralítico aí está andando. E Pedro vai dizer: vocês fizeram por ignorância, né? Foram estimulados, né? Foram convencidos pelos sacerdotes a fazer isso, né? Escolher Barrabás ao invés de Jesus. Então vocês precisam se arrepender, se converter. Então ele aproveita o milagre para pregar à multidão. Quase 5.000 pessoas nesse dia se convertem. Veja, no dia de Pentecostes, quase 3.000, agora quase 5.000. Veja como a igreja rapidamente estava já com quase 10.000 pessoas. Qual o segredo? O padrão da igreja. Simples. Milagre, ajuntamento de pessoas, pregação do Evangelho. Milhares se convertem. Muito simples. A igreja esqueceu o princípio, esqueceu o que é pregar o Evangelho, o que é o Evangelho. Nós temos que pregar o Jesus vivo, temos que mostrar Jesus para as pessoas. Verdade prática. A verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Jesus no poder do Espírito. Então, veja bem, este é o legítimo e verdadeiro Evangelho. Nós temos visto aí um falso Evangelho sendo pregado por todos aí. Infelizmente, a maioria da igreja hoje prega um falso Evangelho. O Evangelho de um Jesus morto. Jesus não está presente. Não existe presença de Jesus. Não existe curas, milagres, não existem as mensagens revelando sobre o futuro, né? Revelando aí o pecado das pessoas. Não existe mais o legítimo Evangelho. O legítimo Evangelho foi trocado por música e por pessoas muito intelectuais, inteligentes, que falam em mensagens muito bonitas e tal, procurando emocionar as pessoas. O Evangelho é espiritual, não é emocional.
Então nós temos que pregar o evangelho legítimo com Jesus presente nessa pregação, Jesus vivo. Jesus pregava, ensinava e curava todos. E é assim que o legítimo evangelho é pregado e ensinado. A igreja cada vez mais tem se tornado aí uma igreja reformada, igreja calvinista, que não acredita no batismo com o Espírito Santo, no falar em línguas atuais, não acredita nos dons do Espírito Santo atuais. Está se tornando cada vez mais longe de Jesus Cristo, cada vez mais pregando o falso evangelho, como pregam os calvinistas, como pregam aí os reformados. Leitura bíblica em classe, Atos 3, 11 a 19. E apegando-se ele a Pedro e João, e todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, e que nós somos testemunhas. E, pela fé no seu nome, fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Glória a Deus. Vejei que pregação maravilhosa. Uma pregação rápida, simples, eficiente. Por quê? Porque eles estavam vendo que realmente Jesus estava vivo. Aquele homem estava curado, um aleijado estava andando. Então, eles podiam ver que aquilo que Pedro estava falando, ele deu testemunho de que viu Jesus morto, viu Jesus ressuscitado, e está pregando para eles a respeito de uma pessoa que realmente está viva. Porque eles podem olhar para o paralítico e ver, realmente está vivo. Pedro está dizendo, nós não fizemos isso aqui pelo nosso próprio poder. Isso é Jesus Cristo que está vivo, está fazendo. Então essa é a legítima pregação, pregar Jesus vivo, apresentar Jesus à multidão. Então veja que são milhares de pessoas que se convertem quando nós pregamos o legítimo evangelho. A introdução da lição diz: esta lição mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica, seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo o que ensina. É por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer a Cristo. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Não transmite apenas palavras vazias, mas a mensagem viva e transformadora que vem da inspiração do Espírito de Deus. Por fim, uma igreja bíblica traz esperança para aqueles que já não enxergam a saída. Ela anuncia que há um futuro de refrigério e renovação da presença do Senhor. Então veja, uma igreja que prega o legítimo evangelho, um evangelho bíblico. Veja bem, nós não temos. Veja nossos líderes. Vamos ver uma coisa. Nossos pastores presidentes. Você conhece algum deles que manda o aleijado andar e ele anda? Você conhece algum que orou aí para um cego, o cego viu, um surdo ouviu? Será que você conhece algum líder de igreja hoje que é usado por Deus aí, milagres? Porque nós temos que imitar Jesus. Eu não sei que tipo de evangelho você acha que deve ser pregado, porque o evangelho só de palavras não é o evangelho legítimo. Jesus, ele pregava, ensinava, mas curava todos. Se você quer continuar nesse falso evangelho, continue. Porque hoje nós temos o evangelho do intelectualismo.
São só palavras bonitas, pregações bonitas. Mas não existe presença de Deus, não existe poder de Deus. As pessoas falam, rodam para lá, rodam para cá, falam bonito, mensagens lindas e tal. Mas pergunta, e Deus? Se perguntar a pessoa, chegar em casa, e lá, você foi à igreja, você viu Deus? Eu creio que ele estava lá, agora ver, eu não vi não. Se ele estava presente, não sei. Ou pode aí se emocionar com a música, vai se emocionar com a pregação bonita. Mas emoção não é espiritualidade. Emoção não é presença de Deus. Veja aí os grandes pregadores que estão por aí pregando. E olha, cobrando fortuna para pregar. Onde é que está Deus? Que tipo de evangelho nós estamos vivendo? Pelo amor de Deus, acordem. Veja aí esses pregadores. Veja lá o Camboriú. Pregam. Cada um prega mais bonito que o outro e tal. Mas cadê Deus? Cadê os aleijados andando, os cegos vendo, os surdos ouvindo? Cadê Deus? Onde é que está Deus desse evangelho? Evangelho falso. Evangelho de intelectualidade. A palavra de Deus está sempre unida ao poder de Deus. Olha o que Jesus disse para os judeus. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O que a gente conhece muito? A palavra, a letra. Mas o poder de Deus, nada. Não conhece nada, não sabe nada, não pratica nada, não é usado em nada. Que tipo de evangelho nós estamos vivendo? Pelo amor de Deus, acordem. Parem com isso. É 1h e 15 de música no culto. Não tem tempo. Jesus não tem tempo. Não pode curar, não pode libertar, não pode batizar com o Espírito Santo mais. Não tem tempo. Tópico 1. A igreja que prega as Escrituras. Subtópico 1. As Escrituras revelam Deus. A igreja deve pregar as Escrituras, pois elas revelam Deus. A segunda pregação de Pedro, registrada em Atos 3, 11 a 26, é um grande exemplo disso. A mensagem do apóstolo é completamente baseada nas Escrituras e coloca Deus no centro. Pedro usa trechos das Escrituras para fundamentar sua pregação, citando Deuteronômio 18, 15 a 19, versículo 23, e Gênesis 22, 18, versículo 25. Há também uma conexão com os Salmos 22, 1 a 31, versículo 18, e a Daniel 9, 26, confere com o versículo 18. Além disso, Pedro mostra que Deus sempre esteve presente e agindo na história do seu povo. Atos 3, 13. Da mesma forma que os autores da Bíblia falavam sobre a revelação de Deus ao longo dos tempos. Confere com Gênesis 26, 24, 28, 13, 31, 42, 53, 32, 9, Êxodo 4, 5, primeiro livro de Reis 18, 36, primeiro livro de Crônicas 29, 18, segundo livro de Crônicas 36 e Salmos 47, 9. Veja, a igreja prega a palavra de Deus, o que está escrito na palavra de Deus, prega na presença de Deus, com Deus operando, confirmando, que diz lá em Marcos 16, saíram pregando e Deus confirmava a palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Então veja, é aí uma cooperação do pregador com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Então, existe aí uma conexão, uma união. A pregação é assim, ela é feita com a presença de Deus, com a autenticação de Deus. Você prega o quê? Prega a palavra de Deus, tendo sempre Jesus como centro dessa pregação. Toda pregação deve convergir para Jesus Cristo. Olha lá, Filipe e Samaria. As pessoas se convertiam. O que Filipe pregava? Pregava a Cristo. E o que fez com que eles se convertessem? Olha lá, eles estavam felizes, alegres, se convertendo. Por quê? Ouviam e viam os sinais que Filipe fazia. Então, tem os dons do Espírito Santo que você ouve, tem os dons do Espírito Santo que você vê. Não é? Por exemplo, uma profecia você ouve, uma palavra de sabedoria você ouve, uma palavra de conhecimento você ouve. Mas uma cura você vê, um milagre você vê. Então eles estavam se convertendo. Filipe pregava Jesus Cristo e Jesus presente, vivo, atuando, fazendo sinais, prodígios, maravilhas. Nós vamos acompanhar o ministério de Pedro. Sempre muitas curas, ressurreição de mortos, olha aí, sempre
do jeito que Jesus pregava. Pregava a palavra de Deus, mostrava Jesus às pessoas e sempre havia o quê? Sinais, prodígios e maravilhas. Paulo pregava de que maneira? Mesma coisa. Pregava a palavra de Deus, apresentava Jesus Cristo, mas sempre acompanhado de sinais, prodígios e maravilhas. Esse é o padrão bíblico do legítimo e verdadeiro evangelho. Quer você goste ou não, quer você aceite ou não, esse é o padrão bíblico de Atos dos Apóstolos. Então pregue a Bíblia, fale sobre Jesus Cristo, porque a Bíblia foi escrita para mostrar Jesus Cristo para nós. Então fale de Jesus Cristo, é Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que batiza com o Espírito Santo, é Ele que liberta, é Ele que vem nos buscar. Mas lembre-se, o evangelho verdadeiro sempre tem sinais, prodígios e maravilhas. É a palavra de Deus, é o evangelho legítimo com Jesus Cristo vivo, no poder, na unção do Espírito Santo. É assim que é pregado e ensinado o legítimo evangelho. Subtópico 2. As Escrituras testemunham de Jesus. As Escrituras apontam para Cristo. Jesus disse que as Escrituras davam testemunho dele. João 5,39. Cristo é o centro da Bíblia. Essa era também a compreensão do apóstolo Pedro. Segundo suas palavras, os profetas anunciaram antecipadamente o sofrimento de Cristo. Atos 3,18. A pregação de Pedro invocou o testemunho das Escrituras para mostrar que a rejeição de Jesus e sua morte não foram por acaso, já haviam sido preditas pelos antigos profetas. Então, quando Pedro vai pregar, depois que aconteceu aquele milagre, as pessoas se ajuntaram para ver o aleijado que estava andando agora. Então, Pedro vai pregar e vai dizer para eles que eles foram os culpados, na verdade, de Jesus ser crucificado, né? Eles escolheram Barrabás. Mas Pedro explica, não só eles, como os príncipes, os líderes, mas Pedro explica que eles fizeram isso por ignorância, por não terem um conhecimento real do que estava escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus já previa isso. Os profetas vaticinaram, ou seja, já haviam profetizado sobre o que Jesus passaria. Então, tudo aquilo aconteceu para se cumprir a palavra de Deus. Então, veja, Pedro está explicando claramente as Escrituras para eles. Agora, todos aqueles que viram o milagre, viram que realmente Jesus estava vivo, Pedro está apresentando Jesus para eles. Agora, eles podem, então, se abrirem o coração, serem salvos. Eles têm essa grande oportunidade agora. Ali era o momento deles, então, terem um arrependimento verdadeiro e crerem em Jesus Cristo, que veio, esteve entre eles, pregou, ensinou, operou grandes sinais, prodígios, maravilhas, morreu na cruz e ressuscitou. Era o momento deles crerem nisso e então seriam salvos. E é o que aconteceu aí com quase 5.000 pessoas. O que diz a palavra de Deus? Efésios 1,13 está dizendo o quê? Nós estamos em Cristo, estamos salvos. A partir de quando? A partir do momento que ouvimos a palavra da verdade. Qual palavra da verdade? O Evangelho que fala a respeito da salvação. Tendo crido nesta pregação, nesta palavra da verdade, nesse Evangelho que fala a respeito da salvação em Jesus Cristo, se nós cremos, então recebemos o quê? A promessa do Espírito Santo, ou seja, recebemos a salvação. Quando o Espírito Santo vem morar em nós, estamos salvos. Então a legítima e verdadeira pregação é feita assim. Palavra de Deus mostrando Jesus Cristo, né? E esse Jesus Cristo que as pessoas estão vendo que está vivo. Por quê? Porque os sinais, prodígios e maravilhas confirmam que ele está vivo. Por que as pessoas antigamente se convertiam realmente? E hoje está a coisa mais difícil, né? Porque os líderes eram homens de Deus, homens usados poderosamente por Deus. Então eles tinham um testemunho vivo de Jesus Cristo em suas vidas. Hoje nós temos professores formados, muito diplomados, muito inteligentes, com cursos de teologia, mas não têm nenhum conhecimento espiritual. Não são pessoas que jejuam muito, que oram muito, que evangelizam, né? Ganham almas,
não são pessoas usadas em sinais, prodígios e maravilhas. Aí os alunos ouvem, é muito bonito, mas cadê Deus na vida dessas pessoas? Aí as igrejas, os líderes, os pastores, presidentes, pastores de congregação, as pessoas olham, cadê? Não tem Deus. Vão para os cultos, mas não tem Deus na igreja. Tem hinos bonitos, a pessoa chora, se emociona, tem uma pregação bonita e tal. Mas cadê Deus? Não tem. Aí fica difícil. Esse não é o verdadeiro evangelho. Está sendo pregado um falso evangelho. Quem sabe você se zanga mesmo e vai dobrar os joelhos aí, vai jejuar, vai orar e vai dizer para Deus, eu quero pregar o legítimo evangelho. Chega dessa hipocrisia. Chega. Eu preciso ser um crente verdadeiro. Eu preciso pregar o legítimo evangelho. Eu preciso ter fé em Deus, acreditar realmente. Subtópico 3. As Escrituras confrontam o pecado. Verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e o confronta. Atos 3,19. No texto citado, Pedro usa o termo grego metanó, traduzido aqui como arrependei-vos. Esta palavra, além do já conhecido sentido de arrependimento, significa também mudança de mente e mudança interior, especialmente no que diz respeito à aceitação da vontade de Deus. A pregação bíblica deve confrontar o pecado e exige uma mudança radical dos seus ouvintes. Então veja, a pregação legítima sempre vai mencionar o pecado e a necessidade de arrependimento desse pecado. Nós temos visto mensagens aí que as pessoas falam, contam a história do Antigo Testamento e tal, passa aí 1 hora falando, mas não citam Jesus, não falam sobre o pecado, não falam sobre arrependimento. Isso não é evangelho, isso não é pregação de evangelho, isso é contar a história. Tem gente que sabe contar muito bem a história mesmo, emociona as pessoas, mas isso não é pregação do evangelho. Então essa palavra aí, metanó, que é a mesma coisa de se arrepender, né? Arrependei-vos. Está escrito já em português, não precisa preocupar como é que você vai falar a palavra. Já está traduzido sua Bíblia, não precisa preocupar com isso. Então, significa arrependei-vos. Pedro está dizendo que eles pecaram, condenaram Jesus, mas eles precisam se arrepender dos vários pecados que eles cometeram, além desses. Precisam, então, ouvir o Evangelho, de entregar a vida para Deus, precisam aceitar o plano de Deus de salvação através de Jesus Cristo. Essa é a graça de Deus, é Jesus Cristo e a obra salvífica que Ele realizou por nós. É por essa graça, por Jesus Cristo e seu sacrifício que nós somos salvos. Então nós precisamos o quê? Abrir o coração para Deus e crer na pregação do Evangelho. Olha aí, pela graça sois salvos, por meio da fé. Então é preciso ter fé, acreditar na pregação que fala a respeito de Jesus Cristo e o sacrifício que Ele fez por nós. Isso vai causar em nós o quê? Um arrependimento. Por quê? Na hora que você abre o coração para Deus, que você ouviu o Evangelho, o Espírito Santo agora pode agir. Então ele vem convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então a pessoa imediatamente faz o quê? Pede perdão. A pessoa é levada ao arrependimento. Porque agora o Espírito Santo pode trabalhar na vida dele. Porque ele ouviu o Evangelho, creu, abriu o coração para Deus, ele quer Deus. Agora o Espírito Santo pode agir. Então vai convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Ele pede perdão. Nesse momento, recebe a salvação. Isso é questão de segundos. Deus fez assim. Assim é o plano de Deus para salvar os homens. Então é preciso que o homem se sinta pecador. Tem tanto crente aí, andando pelas casas, e parece que concordando com o pecado das pessoas, com a maneira de viver das pessoas, não falam que é pecado nada, não acusam os pecadores de serem pecadores, estão vivendo assim como se estivessem concordando, né? Estão apoiando, estão elogiando as pessoas que não são crentes, da maneira que vivem. Isso não é evangelho. Você está estragando
o Evangelho. O Espírito Santo vem para convencer o pecador que ele é pecador. E você convence o pecador que ele não é pecador. Isso é um absurdo. Temos que pregar e mostrar o pecado para a pessoa sentir que é pecador, que precisa de um Salvador. Então veja que Pedro crê em Jesus vivo, crê no poder do Espírito Santo, e ele estende a mão, como sinal de que está crendo. Pega na mão do aleijado e diz: levanta, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Veja bem, ele é impulsionado pela fé. Ele crê que vai acontecer. Não adianta você querer orar pelas pessoas se você não acredita que vai acontecer a cura, que vai acontecer o milagre. Você tem que ter fé. Tópico 2. A igreja que prega no poder do Espírito. Subtópico 1. O Espírito capacita o mensageiro. Não podemos nos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem registrada em Atos 3. Isso fica evidente no uso do verbo grego atenizo, traduzido como fixar os olhos na passagem. E Pedro com João fitando os olhos nele, Atos 3:4. O estudioso Strong explica que, no Novo Testamento, esse termo é usado para descrever momentos de revelação, reconhecimento ou atenção especial, geralmente ligados a acontecimentos divinos ou milagrosos. Veja que Pedro fixa os olhos naquele aleijado. Veja bem, ele quer o quê? A atenção máxima daquele aleijado para ele. Então ele vai falar com o aleijado agora. Então ele quer atenção mesmo, né? Porque tem gente que pede esmola, uma esmolinha aí e tal, tá olhando para o outro lado, né? Não espera nem receber, pensa que nem vai receber nada mesmo. Então Pedro agora quer ter certeza que ele está prestando atenção, porque ele vai receber um milagre. Pedro vai orar por ele agora. Então ele busca a atenção, a fixação dos olhos daquele homem para que o milagre seja realizado. Então ele chama a atenção daquele homem. Então nós temos que fazer a mesma coisa, né? Vamos pregar o Evangelho, vamos ensinar, vamos ministrar curas, libertação, mas nós precisamos da atenção da pessoa. Deveríamos hoje recolher os celulares, né? Quando as pessoas entram na igreja, deveríamos recolher os celulares. Porque o que tem de gente desatento na igreja hoje, que não está prestando atenção, não quer nem saber o que está sendo falado no púlpito, mas é muita gente vai para a igreja apenas para ouvir música. Na hora da pregação fica lá no celular, conversando, olhando para coisa, né? Não estão nem prestando atenção. E as próprias pessoas que querem ser curadas, muitas vezes nós vamos orar para as pessoas, a pessoa está batendo papo, rindo, brincando, né? Nós colocamos as pessoas na fila, muitas vezes a pessoa está ali conversando, brincando, nem presta atenção, não está concentrada na cura que vai receber. É uma irreverência terrível que está acontecendo na igreja. Subtópico 2. Fixar os olhos. Essa mesma expressão também é usada para descrever o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, quando olhou fixamente para um homem paralítico na cidade de Listra e o curou. Atos 14:9. Da mesma forma aparece em Atos 13:9, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no falso profeta Elimas para repreendê-lo. Retomando o episódio de Pedro, isso nos mostra que ele não apenas estava capacitado para curar, mas também estava ungido para pregar. O Espírito Santo é quem inspira e dá poder à pregação da palavra. Portanto, pregar não é apenas fazer um discurso. Pregar é anunciar a mensagem de Deus com a autoridade e a unção do Espírito Santo. Então, veja que fixar os olhos, né? Chamar a atenção da pessoa para o que vai ser falado, o que vai ser feito é importante. Tanto Pedro quanto Paulo, nós vemos que usava exatamente isso. Mas veja que todos os dois estavam o quê? Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo significa cheio continuamente. Não pode um crente viver sem, por exemplo, hoje eu não falei em línguas, hoje eu não orei, hoje eu não li Bíblia. Isso não existe, isso não é vida de crente, não é vida de cristão. Isso é uma pessoa relaxada, preguiçosa. O crente cheio do Espírito Santo é aquele que vive em comunhão com o Espírito Santo. É contínuo.
Ele foi cheio o dia que foi batizado com o Espírito Santo e ele continua cheio a vida toda. Todo dia ele se levanta de madrugada. Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai em secreto. Ele vai te recompensar publicamente. É que simples, é uma vida de crente. Todo cristão, todo crente tem que todo dia orar. Todo dia ele vai falar em línguas. Todo dia ele vai ler a Bíblia. Isso é normal. Impressionante. Tem gente que pensa que ser cristão é apenas, não, porque eu frequento a igreja tal. Isso é religião, religiosidade apenas. Ser cristão é manter uma intimidade com o Espírito Santo, intimidade com Jesus, é conversar todo dia com Jesus, conversar com o nosso Pai, que está no céu, todo dia. Deve ser normal na vida de um cristão. Veja que Pedro e João não planejaram curar aquele aleijado. Não, eles estavam indo para a oração. Chegou ali, viram o aleijado e creram então que Jesus curaria. E foi o que aconteceu. Mas se eles não fossem homens de oração, de jejum, não estivessem cheios do Espírito Santo, eles não iriam nem orar por aquele aleijado. Né? Não sentiriam aí nenhum tipo de segurança para fazer essa oração. Tem muita gente que tem esse problema. Como não tem uma vida cheia do Espírito Santo, quando precisa dessa pessoa, ele não pode fazer nada, porque ele nunca está pronto para orar por ninguém. Porque não vive cheio do Espírito Santo. Não vive em oração, em jejum, estudo da palavra de Deus. Aí, surge um endemoniado, pronto, cadê? Não serve. Ele não vai ter nenhum tipo de confiança que tem fé para expulsar aquele demônio. Surge a oportunidade de pregar, de dar um testemunho. Não vai fazer. Por quê? Porque não se sente seguro para fazer, porque sempre essa pessoa nunca está preparado, porque não vive uma vida de legítimo cristão. Então a unção do Espírito Santo está em nós. Nós nem necessitamos que ninguém nos ensine, porque a própria unção do Espírito Santo nos ensina. É o que está escrito na palavra de Deus. Mas nós temos que estar em comunhão com o Espírito Santo, comunhão contínua. Isso é, pelo menos, a obrigação, o dever de cada cristão. Se manter cheio do Espírito Santo, em comunhão com o Espírito Santo. Então nós vemos lá Paulo, né, em Listra, lá o aleijado andou. Nós vamos ver Paulo lá com Eutico, né? Eutico caiu, foi dado como morto. Paulo foi lá e o Eutico ressuscitou. Vamos ver Paulo lá com aquele falso profeta lá, o Elimas, né? Se você vai ficar cego por um tempo, olha aí, o homem ficou cego na mesma hora, diante lá do procônsul, né, Sérgio Paulo. Veja que o Sérgio Paulo se converteu vendo, né, a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Então é importante estar sempre cheio do Espírito Santo. Veja Pedro, né, aí a ressurreição lá de Dorcas, o Enéas, né, aleijado que andou. Veja lá, Pedro andava para os lugares, as pessoas colocavam ali pessoas ao lado de onde Pedro ia passar, e a sombra do Pedro passava em cima da pessoa, as pessoas eram curadas. Paulo era usado tremendamente para curas, milagres, libertações. Até os lenços aventais de Paulo eram levados e colocados sobre os doentes, os enfermos, os demoniados, todos eram livres. Então, olha só, homens dedicados a Deus, cheios continuamente do Espírito Santo, estavam sempre em comunhão com o Espírito Santo. Veja lá Filipe em Samaria, né? Sinais, prodígios, maravilhas, pessoas todas se convertendo. Um homem cheio do Espírito Santo. Nós vamos ver lá no final da sua vida depois, Paulo vai visitar Filipe. Filipe está morando em Cesareia. Filipe tinha filhas que profetizavam. Olha só, um homem de Deus realmente. Suas filhas eram usadas em profecia. Olha só, filhas cheias do Espírito Santo, copiando o pai. Então, pregar a palavra de Deus não é apenas falar a respeito de Jesus, mas é falar de Deus na presença de Deus. É estar em comunhão permanente com Deus que você está pregando. É estar sempre cheio do Espírito Santo, pregando na unção, no poder do Espírito Santo. Subtópico 3, o Espírito glorifica Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo o glorificaria. João 16,14. O Espírito nunca chama a atenção para si mesmo, mas sempre aponta para Cristo.
Isto é exatamente o que vemos na cura do paralítico na Porta Formosa, em Atos 3. Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar ser o centro das atenções. Ele deixou claro que o milagre não aconteceu por seu próprio poder ou santidade. Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos 3,12. Da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro não é uma pregação bíblica. Isso não passa de um discurso humano. Então veja, todo milagre que acontecer, toda cura, libertação, salvação de alma, sempre coloque ali, Jesus Cristo está presente. É através de Jesus Cristo. Então Jesus usa o quê? O poder do Espírito Santo para realizar tudo isso. Sempre Jesus. Sempre nós vamos orar. Em nome de Jesus. Sai dele, demônio. Em nome de Jesus, seja curado. Sempre, em nome de Jesus. Eu sempre gosto de dizer, todos os lugares que eu vou, eu digo, olha, eu sou o bisturi. O médico é Jesus. Veja bem, você foi operado lá no hospital. Por acaso, você chama lá a faquinha, aquela faquinha, bisturi que o médico usa, e diz para ela assim, obrigado, faquinha, por ter me cortado. Não, ninguém agradece faca. Você agradece o médico que lhe operou. Obrigado, doutor. Operou, deu tudo certo. Assim é aquele que é usado por Jesus Cristo. Nós somos apenas o bisturi. O médico é Jesus Cristo, é o médico dos médicos, é ele que cura. Ele usa a nós. E não fique achando que você é melhor do que os outros, porque Deus te usa, não. Tiago diz, olha, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mandou parar de chover. Passou 3 anos e meio sem chover. Veja bem, homem como nós. Aí você fica achando, não, eu não posso, como é que eu vou me comparar com Pedro, com Paulo? Para com isso. Todos nós somos seres humanos, falhos, pecadores. Eles também eram. Se você olhar quantas falhas tem esses homens. Pare com isso. É Jesus que faz. Não somos nós, não. É Jesus que faz. Pelo poder do Espírito Santo que está em nós. Então, toda honra, toda glória, todo louvor é para Deus. Os irmãos ligam para a gente. Quanto é que você cobra? Eu falei, irmão, tudo que eu tenho, que sou, tudo que sei, que faço, tudo é Deus. Vem de Deus. Eu vou cobrar pelas coisas que Deus me dá? Não. Aí os irmãos insistem. Quer dar uma oferta? Bom, eu preciso. Agora, eu não posso cobrar. Eu não estou fazendo alguma coisa de mim mesmo. Não estou usando nada que é meu. Se eu prego alguma coisa, eu recebi de quem? A revelação da palavra. De Deus. Se eu vou orar, as pessoas são curadas. Quem é que cura? Jesus. Então, você faça a obra de Deus. Não fique com medo, não. Eu vou orar, sei lá se Jesus vai curar. Ué, então nem ore. Se você não acredita que Jesus vai curar, não ore. Eu orei e a pessoa não foi curada, fiquei com vergonha. Vergonha de quê? É você que cura alguém? Jesus não curou. Pronto, acabou. Por que esse medo? Então o Espírito Santo nos usa. Agora Jesus é glorificado, o Pai é exaltado. Tópico 3. A igreja que prega a esperança vindoura. Subtópico 1. Alerta a uma sociedade indiferente e insensível. O apóstolo Pedro já havia exortado os seus ouvintes, na sua primeira pregação, a salvarem-se daquela geração perversa. Atos 2,40. Agora, ele reconhece que aquela era também uma geração ignorante. Atos 3,17. Era uma cultura indiferente e insensível para a realidade espiritual. Era, portanto, uma geração sem esperança. 1 Tessalonicenses 4,13. A insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. 1 Tessalonicenses 4,5. É a essas pessoas que a mensagem da cruz deve ser pregada. Essa sociedade da qual nós participamos, estamos vendo aí, é uma sociedade que vive assim como se Deus não existisse. São pessoas indiferentes, insensíveis. São pessoas que, se não houver
olha, um sinal, prodígio, maravilha, um milagre, dificilmente elas vão prestar atenção na pregação do Evangelho. Se você sair pregando aí pelas ruas, você vai ver que as pessoas passam para lá, passam para cá, dificilmente vai aparecer alguém para te ouvir. Quando aparece, geralmente é um crente ou um desviado. Mas as pessoas estão ocupadíssimas, estão aí nos seus celulares, estão pensando nos seus negócios, pensando na sua vida financeira, pensando na sua saúde, estão pensando em si próprios. Não se lembram que Deus existe. Por isso que é importante pregar o legítimo e verdadeiro Evangelho. Porque quando acontece um milagre, as pessoas vão ver, são curiosas. Estão atrás de novidades, estão atrás de coisas assim esplêndidas, coisas que chamam a atenção de todos, que reúnem muita gente. Sempre foi assim. E essa é a tática que Deus usa. Você já pensou, se morre alguém lá perto da sua igreja, a igrejinha pequenininha aqui e tal, quase não vem ninguém, os descrentes não passam, não vêm, a gente convida, insiste, eles não vêm. Você já pensou se morrer alguém ali ao lado da igreja? For confirmado, está no caixão. Você vai lá e diz, levanta em nome de Jesus. E esse defunto levantar, você já pensou o que vai acontecer com a sua igreja? Você já pensou o ajuntamento de gente que vai acontecer? Nossa, muita foto, entrevista e tanta coisa e tal. Vai chamar a atenção de todo mundo. Pronto. Aí é hora de pregar o Evangelho. Veja só. Aí a sua igreja, que é bem pequenininha, então, de repente, ó, explodiu. Não cabe mais de gente. Temos que comprar um terreno imediatamente. Temos que construir a igreja, porque não cabe gente demais. O culto de domingo já vamos fazer aí 2 cultos à noite, porque não dá para suportar tanta gente que quer vir para o culto. É assim que acontece. Não foi assim que aconteceu no início da igreja? Olha lá, Atos capítulo 2. Falavam em línguas, receberam o dom de variedade de línguas. Falavam agora na língua dos ouvintes. Olha aí, coisa sobrenatural, manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Pedro, vendo que todos estavam ali prestando atenção, né, se juntaram tudo, estavam curiosos, prega, quase 3.000 almas. Porta Formosa, olha lá, o aleijado andou, muita gente, 5.000 almas se convertem. Aí nós vamos ver lá em Listra, né? Paulo prega, várias pessoas se convertem. O Pedro lá com Enéas, muita gente. A Dorcas ressuscitando, ali, fala que a cidade ali, as cidades em volta, todos se convertiam por causa de um milagre. É assim, o Evangelho é pregado assim, o legítimo Evangelho é pregado assim. As pessoas são atraídas pela presença, pelo poder de Deus, o milagre. E aí ouvem o Evangelho e se convertem. Então o Evangelho deve ser pregado e precisa ser pregado a essas pessoas. São indiferentes, são insensíveis. Precisam, então, de algo acontecer para que prestem atenção. Para que sejam atraídas para Deus. Para com esse negócio de pensar que quem vai atrair as pessoas para Deus é música, é pregação bonita. Não, é poder de Deus que atrai. Esse é o legítimo Evangelho. Subtópico 2, a promessa da segunda vinda. Concluindo a sua pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos 3,19. Por um lado, os ouvintes do apóstolo já podiam experimentar a bênção prometida a Abraão, que fora trazida por Jesus, o Messias. Essa bênção, portanto, já era uma realidade. Por outro lado, essas palavras de Pedro olham para o futuro, apontando para um refrigério dos últimos dias que foram prometidos a Israel. Trata-se da futura restauração de todas as coisas. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. É uma realidade que, no tempo de Deus, se cumprirá. Então veja que Pedro prega, fala sobre Jesus, fala do arrependimento de pecados, e ele vai falar também que esse mesmo Jesus, ele ainda vai voltar para nos buscar. No caso dos judeus, ele fala sobre o milênio. Os judeus estavam esperando o governo do próprio Cristo. Então a esperança deles era exatamente isso. E é o que vai acontecer no final da grande tribulação, depois que a igreja já foi arrebatada antes da grande tribulação, né?
Aí vai haver a grande tribulação. No final da grande tribulação, Jesus desce no Monte das Oliveiras. Todo olho verá, os judeus verão, se converterão. Jesus vai governar a terra por 1000 anos. Então se cumpre a profecia que um descendente de Davi governa sobre a terra, né? Então o seu reinado não tem fim. Olha bem, se cumpre tudo isso para os judeus. Nós esperamos Jesus nos buscar para morarmos eternamente com Ele na Nova Jerusalém. Jerusalém de cima, do céu, não é na terra. Quem está querendo morar na terra, meus pêsames para você. Você não faz parte da igreja. Igreja é para morar na Nova Jerusalém. Receber um corpo espiritual, não é corpo terreno. Aqui na terra, milênio, são pessoas, corpo terreno. Nós não. Antes da grande tribulação, nós vamos ser arrebatados, teremos corpos gloriosos, moraremos com Jesus na Nova Jerusalém. Então, quando pregamos o legítimo evangelho, também explicamos às pessoas que esse Jesus que elas estão recebendo como Salvador, esse mesmo Jesus vai voltar para nos buscar, para nos levar para Ele mesmo. Glória a Deus. Conclusão. Chegamos ao fim de mais uma lição. Nela vimos a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado. Pedro, mesmo sendo um simples pescador, com uma gramática e conhecimentos limitados, sabia expor com maestria as Escrituras Sagradas. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheios dele, para sermos exitosos no ministério da Palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as Sagradas Escrituras. Veja, tem gente que fala, eu não sei pregar, eu não sei ensinar. Quantos anos você tem de escola bíblica dominical? Era você mesmo que estava lá sentado, escutando? Ou era só seu corpo? Porque não é possível. Se uma pessoa tem aí 1 ano de escola bíblica dominical, 2, 3, 4, 5, 6, às vezes tem pessoa que tem 50 anos que vai para a escola bíblica dominical. E a pessoa diz que não sabe pregar, não sabe ensinar. Não, é porque não quer, não deseja e nunca está pronto, não está orando, não está jejuando, não está lendo a Bíblia. Vai para a escola bíblica dominical, não presta atenção nunca. Não sabe nada que está falando lá. Porque não tem condição. É impossível que uma pessoa que se interessa por Deus frequente a escola bíblica dominical e não aprenda nada. Mesmo que não frequente a escola, tem a pregação na igreja, tem ensino na igreja, nos cultos. Não tem como a pessoa dizer que não sabe, não pode, não tem como fazer. Não, todo crente pode e deve pregar o evangelho, deve ganhar almas. É a obrigação de todo crente. Sempre apresentando Jesus Cristo, sempre falando da vida, morte, ressurreição de Jesus. E fale também que Jesus vem nos buscar. Então é simples, a pregação é bem simples. Qual é o plano de Deus? Um homem na terra, que nunca pecou, pegar o pecado de todos sobre ele, morrer no lugar de todos na cruz e ressuscitar. Pronto. Foi realizado esse plano através de Jesus Cristo. Todo aquele que ouve a pregação sobre Jesus e a obra que ele realizou e crê, é salvo. Simples. Então a primeira coisa que você tem que fazer é se manter em comunhão com o Espírito Santo. Sempre, todos os dias. Levante-se de madrugada, vai orar, aí você também leia todo dia a Bíblia. Eu recomendo sempre, né? Se você não está lendo a Bíblia, você está muito mal, está doente, precisa tomar remédio. Então eu recomendo, eu receito 4 comprimidos ao dia. Você vai tomar um comprimido de manhã cedinho, um comprimido na hora do almoço, um comprimido na hora da janta e um comprimido na hora de dormir. Que comprimido é esse? Simples, um capítulo da Bíblia. Olha aí, com 1 ano você já leu a Bíblia toda. Muito simples, né? Então leia. Aí um comprimido de manhã cedinho, um capítulo da Bíblia. Na hora do almoço, um capítulo da Bíblia. Na hora da janta, um capítulo da Bíblia. Na hora de dormir, um capítulo da Bíblia. Pronto. Com 1 ano você já leu a Bíblia toda. Olha aí. Leia. Leia a palavra de Deus. Leia a Bíblia. É muito importante que você leia a Bíblia. Se você não pode ler, não sabe ler, escute a Bíblia. Pede aí o netinho, alguém, para colocar para você no celular, ou lá no aparelho que você tiver, que tem áudio. Você vai escutar. Coloca lá. Tem a Bíblia em áudio na internet, gratuito, não se paga nada.
Então, ouça a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Quando você for ler, leia falando para ouvir. A fé vem pelo ouvir. Ouvir pela palavra de Deus. O que o apóstolo Paulo disse para Timóteo? Pregues, instes, a tempo e fora de tempo. Qualquer lugar que você estiver. Qualquer pessoa que não é crente é um campo missionário, precisa ouvir a palavra de Deus. Pregue, ensine, fale de Jesus Cristo para as pessoas. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Esta é a ordem de Jesus para nós. Olha aí, portanto, ide, fazei discípulos, todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, que eu vos tenho mandado, né? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Veja só, é para todos nós isso aí. Vamos orar agora. Se você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu aqui como homem, tomou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Abra o coração para Deus, entregue a sua vida para Deus agora. E você é tornado agora filho de Deus. Quando Jesus vier buscar a igreja, você vai subir, estará para sempre com o Senhor. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, creia, Jesus Cristo te cura agora. Ele já levou lá na cruz todas as nossas doenças e enfermidades. Quando ele morreu lá, para Deus não tem passado, presente e futuro. Ele já viu ali todas as pessoas que ficaram doentes. Ele já levou a doença sobre ele. Creia nisso. Receba agora em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós agora, Senhor, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti. Que agora, Senhor, abra o coração para Ti. Eles ouviram a Tua palavra e creram. Ah, Senhor, vem agora com o Espírito Santo convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo. Ajuda-os nesta hora, na hora mais importante da vida deles. Agrala, grui, voltará. Ah, graças a Deus. Sim, Jesus Cristo voltará e vai te buscar, creia. Receba agora a salvação, receba o perdão, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, toca essas vidas agora. Jesus, cura essas pessoas. Sai toda doença, toda enfermidade, sai, em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca neles e cura totalmente agora. Glória a Deus, aleluia. Amém? Não se esqueça, dê aí o gostei, se inscreva no nosso canal, faça isso agora, para nos ajudar a divulgar esse trabalho. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, tudo gratuito, toda semana você recebe isso gratuitamente. Entre em contato conosco pelo meu WhatsApp, que está aí, 99951520454. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, para pregarmos, ministrarmos no congresso, no seminário de escola bíblica dominical, para orarmos aí por curas, batismos com o Espírito Santo, libertação, aí você que decide. Nós podemos estar aí, só convidar. Não se preocupe, não cobro nada. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja, não sou aposentado, estou desempregado há 8 anos e meio. Se você quiser nos ajudar, eu vivo aí das ajudas dos irmãos. Tem irmão que manda R$5, outro 10, outro 20 e tal. E no final dá para nós pagarmos aí aluguel, nossa alimentação, combustível, tudo direitinho. Então, nos ajude, envie qualquer quantia para nos ajudar. Aí estão as contas. Aí está a conta na Caixa Econômica, aqui Banco Bradesco, aqui Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa aí. É Edna Maria Cruz Silva, está aí o Pix. O meu Pix você vê aí, meu CPF, 331-957-81620. Ou então, pode mandar também pelo Pix, que é meu telefone, né? 99991520454. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.